O segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. E aqui nesse canal a gente sempre fala como que é importante nós lermos a Bíblia todos os dias. Inclusive, aproveitando esse tema, então, desse Dia da Bíblia, nós vamos falar aqui 7 dicas para você finalmente colocar em prática aquele propósito de ler a Bíblia toda em um ano. 7 dicas que vão te ajudar a pôr esse propósito em frente e ler a Bíblia toda de uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ajudar a ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos lá ver essas dicas para a gente ler mais a nossa Bíblia. Não sei se você que está assistindo já fez esse propósito alguma vez de ler a Bíblia toda em um ano. Talvez chegou o momento agora. A gente está em dezembro, está chegando para o fim do ano, virada de 2025 para 2026. Talvez seja o momento de fazer um propósito ali com Deus, de lermos a Bíblia toda em um ano. Eu falo para vocês que eu já li a Bíblia toda 15 vezes e todo ano eu faço esse propósito de ler a Bíblia toda, e às vezes eu levo um ano para ler, às vezes eu leio muito menos. Teve ano que eu já li 3 vezes a Bíblia. Então procurar trazer algumas coisas aqui para ajudar de alguma forma, algumas dicas, né, para a gente aprender, para a gente ler mais a palavra de Deus, para a gente vencer as dificuldades muitas vezes que a gente começa a ler a Bíblia, começa até com ânimo, daí chega nos livros ali que são mais densos, sei lá, Levítico, algo assim, e daí a gente para no caminho. Vamos trazer aqui 7 dicas então para a gente ler mais a Bíblia e a gente colocar em prática esse plano anual de leitura. A primeira dica é meio óbvia, mas é seguir um plano de leitura. Se você lê a Bíblia por algum aplicativo do celular ou algo assim, provavelmente esse aplicativo tenha planos de leitura para você seguir. Se você lê a Bíblia física em si, que é muito legal a gente ter a Bíblia de papel, né, para lermos, na internet você consegue achar vários planos de leitura para você seguir. Se mesmo assim você não quiser seguir nenhum plano específico que alguém delimitou ou algo assim, pode começar em Gênesis e ir até Apocalipse tranquilamente, que inclusive que é a forma que eu mais gosto de fazer. É começar em Gênesis e ir para Apocalipse. Tem plano de leitura da ordem cronológica, tem plano que divide, coloca um livro do Antigo Testamento, um do Novo, um Salmo, um Provérbio, enfim, e ele divide, tudo buscando para facilitar a leitura, para concluirmos esse plano de leitura em um ano. Não precisa a gente sair correndo. Vocês vão ver nas próximas dicas ali que é tranquilo da gente ler em um ano, mas essa é a primeira dica, de nós seguirmos um plano. A gente define o que a gente vai ler por dia até completarmos os 365 dias lá de 2026 e lá no fim do ano a gente glorificar a Deus que a gente conseguiu ler a Bíblia toda. Segunda dica, que está presente em tudo na nossa caminhada cristã, é compromisso. Ou seja, a gente definiu um plano de leitura ali, que na primeira dica que a gente escolheu, e agora a gente vai se comprometer em fazê-lo. A gente vai ler ali então a porção do texto bíblico que a gente tem que ler naquele dia, a gente vai se comprometer em ler. Agora eu digo para vocês uma coisa, caso aconteça de não ler o que foi definido para ler ali, passou um dia, não leu, corre atrás e continue. Não é porque deixou um dia que você vai parar de ler. Corre atrás ali do que faltou, enfim, vai lendo aos poucos, que no final você vai conseguir. Mas isso exige compromisso. A gente se comprometer com aquilo que a gente definiu. A terceira dica é para você escolher uma tradução que seja mais fácil de entender. Existem inúmeras traduções e todas elas são muito boas, tá? Todas elas têm suas vantagens, enfim, a gente pode aproveitar todas elas. Eu já li basicamente as traduções de Almeida, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, a nova Bíblia Viva, a nova versão transformadora, enfim, várias traduções eu já li. Eu gosto muito de fazer isso, de começar uma leitura de uma tradução que eu ainda não li. E a dica que eu deixo aqui é que tem traduções que de fato são mais fácil o entendimento. Por exemplo, você sabe dizer o que é recalcitar contra os aguilhões? Isso está escrito nas traduções da Almeida, aquelas revistas corrigidas, enfim, aquelas mais antigas. Você pode, por exemplo, ler uma tradução que é muito boa, é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é uma tradução fantástica, é muito fácil de compreender. A própria NVI, a nova versão internacional, também é fácil de entender, é fácil, não tem tanta dificuldade. A nova Bíblia Viva também é muito boa, mais fácil o entendimento. A nova versão transformadora também facilita. Enfim, tem várias que são tecnicamente mais fáceis. A gente não precisa necessariamente ler com o dicionário do lado. Entendeu? A gente pode ler. Então, assim, defina essa tradução. Até mesmo se você gosta da tradução de Almeida, que tem essas versões que são mais antigas, tem as nova Almeida 2017, Almeida edição contemporânea, enfim, que elas são um pouquinho mais fáceis do que as corrigida, fiel, aquelas versões mais antigas. Então escolha uma tradução que você gosta bastante, que é mais fácil de entender, e continue o plano. A quarta dica é: seja constante. Quando você começar o plano de leitura,
seja constante, tenta todos os dias. Eu falei na segunda dica que caso acontecer de algum dia não conseguir, não é para parar no caminho, é para continuar. Não leu naquele dia, beleza, continua, retoma nos outros, tenta colocar em dia ali a leitura, mas não é para nós pararmos. Mas o ideal é a gente ser constante, é todos os dias nós lermos a palavra do Senhor. Como nós estamos falando de plano de leitura em um ano, você vai ler a Bíblia toda lendo de 3 a 4 capítulos por dia. Pode colocar 4 capítulos por dia que você vai terminar ela em um ano tranquilamente. Ou seja, não é tanta coisa assim. Mas também vocês vão perceber que quando chegar, por exemplo, no livro dos Salmos, vai ser possível ler vários salmos em um dia. Não precisa ler só 4 salmos. A gente vai poder ler mais. E talvez você vai pegar alguns capítulos da Bíblia que tem lá 82 versículos, muitos versículos, ele é bem grande, talvez ele vai ser mais cansativo, você vai ler talvez 2, 3, algo assim. Mas o detalhe é uma coisa que a gente já falou aqui no canal, a gente fez um vídeo que a gente não dá valor para as pequenas coisas. Ou seja, a gente não valoriza, por exemplo, ler um pouco, 3 capítulos, um capítulo, a gente não valoriza isso, sendo que lá na frente vai ser tão bom para nós. O importante é a constância, é continuar, é todos os dias fazer. E aí a gente vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano, ou até menos. Depois que você ler esse plano de um ano e quiser fazer uma leitura mais rápida, você já tem as mesmas dicas praticamente. E você pode seguir essa leitura. Quinta dica, procure escolher um lugar e um tempo adequado. Um lugar ali que você vai poder sentar, vai poder ler sua Bíblia ou algo assim. Tem gente que lê a Bíblia no ônibus, tem gente que lê a Bíblia esperando alguma coisa acontecer, tipo, numa fila de alguma coisa, enfim, em todos os lugares. Eu creio que é válido também a gente aproveitar o tempo assim para ler a Bíblia, para a gente adquirir um conhecimento de outra coisa também, ou algo assim. É muito bom a gente aproveitar um tempo e um lugar adequado para a gente fazer isso. Que também a nossa comunhão com Deus, né? A gente ora ali, começa a nossa leitura, a gente vai lendo, enfim, vai aprendendo da palavra, vai lendo ali a porção daquilo que Deus está falando, aquela leitura do dia, né, que a gente vai fazer. Eu creio que isso seja uma bênção, porque a gente para e se desliga das outras coisas para se ligar com Deus e para se ligar com a palavra do Senhor e aprender mais do Senhor. Então, por isso que é importante, se a gente puder fazer isso, de separar um lugar, ter ali o nosso lugar, ter ali um tempo que a gente vai se dedicar à palavra de Deus, isso é muito bom. A sexta dica é o seguinte: ore antes e depois de ler. Até porque nós estamos falando da palavra de Deus. Se a gente lê esse livro só por ler, ele vira apenas um livro normal. Agora, se a gente lê a palavra de Deus buscando a Deus, com o coração focado em Deus, essa palavra pode nos transformar. Jesus disse: as palavras que eu lhes transmito são espírito e vida. Essas palavras podem transformar. Elas não vão ser simplesmente letras na nossa frente. Vai ser algo que pode mudar a nossa vida. Então, quando a gente for ler a palavra de Deus, mesmo fazendo o plano anual, a gente vai orar antes de começar, a gente vai orar depois, enfim, e a gente vai ler a Bíblia e orar. Essas duas coisas andam juntos, oração e leitura da palavra. Senão, vira só um livro que a gente está lendo. E a gente acaba conhecendo as histórias da Bíblia, algo assim, e não se toca do que aquilo fala com a gente, do que aquilo está nos ensinando. Então envolve oração. Então a gente deve orar para começar, a gente deve orar para concluir. Para complementar o que eu acabei de falar, a sétima dica é: não leia só por ler. Porque assim, a gente pode ler a Bíblia, ler ela como um livro, e por exemplo, para ler em um ano é 4 capítulos por dia. Então a gente chega ali, pega aqueles 4 capítulos, lê, passa reto eles todos, beleza, cumpri minha cota de Bíblia de hoje. E só leu, e só passou. Quando a palavra de Deus, ela pode nos transformar, então que a gente leia com atenção, que a gente leia com entendimento, com temor, sabe, com oração, buscando de fato a Deus, que essa palavra fala ao nosso coração. A Bíblia diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para nos corrigir, para nos exortar, enfim, toda a escritura ela é útil para nós. Então a gente precisa ter esse entendimento quando for ler a Bíblia. E a gente precisa ler esse livro não apenas só por ler, para cumprir uma cota de Bíblia que eu tenho por dia. Não é para ser dessa forma. É para nós lermos essa palavra e procurarmos aplicar essa palavra em nossos dias, para nós vivermos conforme a vontade de Deus. Para a gente encerrar esse vídeo, eu deixo um convite para você: faça esse propósito com Deus de ler a Bíblia toda em um ano. Claro que não é fácil a gente ler, principalmente da primeira vez, ler ela inteira, porque a gente olha, é um livro bem grande, é bastante coisa pra gente ler. Mas faça esse propósito, ore a Deus, e 4 capítulos por dia, e a gente conclui a Bíblia toda em um ano. A gente pode dividir esse plano e fazer ele mais rápido, mas enfim, pode começar com um ano. Essa dica que eu deixo.
A gente está chegando em dezembro, as pessoas fazem muitos propósitos, enfim, falam muitas coisas. Que tal se você que está assistindo esse vídeo agora, faça esse propósito com Deus, fala assim, Deus, eu quero, esse ano de 2026, eu quero ler a Bíblia toda. Me ajuda, me fortaleça. Eu creio que Deus, ele nos ajuda. Deus vai nos fortalecer para que a gente consiga ler a palavra do Senhor, que essa palavra entre em nosso coração todos os dias e a gente venha crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, coloque em prática aí, então vamos fazer o propósito da leitura. Eu faço todos os anos, em janeiro eu começo lendo a palavra de Deus, então todo ano eu faço esse propósito, eu já li 15 vezes, vou continuar lendo, enquanto estiver por aqui, a gente vai continuar lendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais vídeos aqui agora que está falando sobre a Bíblia. Se vocês quiserem continuar assistindo, a gente já trouxe várias palavras aqui sobre textos da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.